Joel foi um profeta do Antigo Testamento. Pouco se sabe sobre sua vida e história. O que se sabe, o nome do seu pai era Petuel. Suas profecias foram ditadas em Jerusalém. Sua vida deve ter sido vivida em Judá. Ele não foi um sacerdote, mas tinha um interesse muito grande pelo templo e porque quem nele servia. Suas profecias eram dirigidas ao povo. A mensagem principal do livro de Joel é sobre a vinda do Senhor, onde haverá muitas destruições vegetais, atmosféricas e humanas. Essa destruição não representa simplesmente destruição do homem ao meio em que vive, mais uma forma de Deus julgar cada homem pela seu ato de adoração e comunhão. Outros deuses, quando aquele povo se voltasse aos seus deuses, eles poderiam deixar esta assolação para trás e volta. Uma aliança como povo. No tempo de João havia uma praga devastando plantações inteiras. O que antes era de uma beleza rural intensa se transforma em total deserto de vegetação e tristeza de pessoas. Deus, através de Joel, começa convocando o povo e se arrepende. Ele diz aos jovens velhos para que todos se arrependem. Uma das palavras de Deus era a memória do povo, que deveria ser revista, não deveria deixar passar aquele tempo que se guardasse em cada evento difícil. Deveria repassar em quem viesse a viver e conviver com eles. Não era o fato em si, mas lembrar que desobedecer os ordens divinos acarreta danos e destruições aos homens e à sua terra. Deus chama os bêbados a acordarem de suas loucuras, prestarem atenção no que está ocorrendo aos bêbados. Também se indica aqueles que estão espiritualmente desligados, sem intenção, vivendo como o mundo jamais fosse acabar, e que tivesse um Deus olhando todas as coisas. Aqueles que vivem uma vida de atenção aos acontecimentos e ligados a Deus são capazes de responder ao seu chamado de atenção e alerta. O dia do Senhor seria um dia difícil, de lamento, associação e mantimento daquele povo estava sendo destruído diante dos seus olhos. Muitos provavelmente apenas choraram e viam destruição e não se lembravam de onde vinha. A memória de Deus estava apagada, a alegria tinha se ido embora, junto com as sementes que destruiu antes de brotarem. Morria antes que eles pudessem nascer dos brotos e folhas. Os animais dos campos passam fome, pois o capim se acabou. A mortandade chega ao gado também. O fogo dilacerou os pastos e suas árvores. Nada ficou em pé para ser aproveitado. Esse esteva realmente um dia escuro sem esperança. Quando observa o Antigo Testamento, não tem como não compará-lo com seus dias atuais. O profeta continua reclamando arrependimentos, mas poucos ouvem. Queremos teologia da prosperidade. Queremos o ganho fácil e rápido. Não lembramos mais de aliança feita com Deus. Quando encontramos, queremos pregações mastigadas, ao invés de debocharmos sobre a Bíblia e pedir a Deus que nos ensina os seus caminhos. Não contamos mais aos nossos filhos que todos e qualquer pecado atristece o coração de Deus. E a consequência virá. Apenas damos ondas
a Deus quando gritamos e congregação que temos na sua vida. Oi, meu nome é Arthur, eu sou da segunda etapa do Crisma. Minhas catequistas são Silane e Aquele. Hoje eu vou falar dos personagens bíblicos. O personagem que eu vou falar é do profeta Zacarias. O profeta Zacarias nasceu em uma família de sacerdote ainda na Babilônia. Sua família estava entre os quase 50 mil exilados que retornaram do exílio babilônico após a permissão do rei Cícero. Zacarias era filho de Baraquias. Além de profeta, Zacarias também era sacerdote e pai de João Batista. As profecias do profeta Zacarias, além de tratar das questões relacionadas à reconstrução do templo, também apontavam para a realidade de um reino de Deus no futuro. Outras profecias de Zacarias apontam para um futuro mais distante de sua época, onde Deus traria bênçãos para Jerusalém por meio da linguagem de Davi. Logo, o profeta Zacarias profetizou claramente sobre a vinda do Messias, o último filho de Davi. Zacarias profetizou sobre a entrada triunfal de Jesus, sobre a traição e morte de Cristo e sobre a promessa da habitação de Deus no meio de seu povo realizada finalmente em Cristo. O apóstolo André foi um dos 12 discípulos de Jesus. Seu nome é de origem grega e significa valente ou viril. André era irmão de Simão Pedro, outro apóstolo de Jesus e filho de Jonas. O apóstolo André era nativo da Betsaida, na Galiléia, mas posteriormente viveu Cafarnaum, onde juntamente com seu irmão trabalhava como pescador. André primeiramente foi discípulo de João Batista, o qual lhe mostrou Jesus como o Cordeiro de Deus. E André, por sua vez, também trouxe Simão, seu irmão, a Jesus. Logo após terem sido escolhidos pelo Mestre, eles já puderam presenciar o ensino extraordinário de Jesus e seu poder sobrenatural para curar. Meu nome é Heitor, sou da segunda etapa do Crisma. Minhas catequistas são a Silane e a Keila. O personagem bíblico de quem eu vou falar é Zaqueu. Zaqueu era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos que se converteu quando Jesus se hospedou em sua casa e se tornou honesto e generoso. Zaqueu era um homem rico com uma boa carreira como chefe dos publicanos em Jericó. E os publicanos trabalhavam para o Império Romano. Os outros judeus não gostavam deles porque muitos eram corruptos e roubavam o povo quando cobravam impostos. Na sua viagem para Jerusalém, um pouco antes da entrada triunfal, Jesus passou por Jericó. Zaqueu sabia que Jesus estava passando, mas não conseguiu vê-lo porque era baixo e a multidão impedia de ver. Como queria muito ver Jesus, Zaqueu correu na frente da multidão e subiu em uma figueira brava que ficava no meio do caminho que Jesus ia percorrer. Jesus chegou à árvore e olhou para cima. Chamando Zaqueu pelo nome, ele lhe mandou descer porque queria ficar em sua casa. Alegre, Zaqueu desceu depressa e levou Jesus para sua casa. Lá ele declarou que iria dar metade de seus bens aos pobres e devolver 4 vezes mais a qualquer pessoa que tivesse extorquido. Jesus respondeu dizendo que a salvação tinha chegado nesse dia à casa de Zaqueu.